Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ah, Vamos. E aí, pessoal? Oi. Oi. Hello. Hello. Eu tenho que compartilhar esse. Compartilhem, gente, por favor. É muita coisa pra compartilhar. Deixa eu pegar aqui também. Cadê o link? Tá no Lunário. Cadê o Lunário? Links, lives. Copiar link. Compartilhando, pessoal. E aí, como é que vocês estão, gente? Como é que vamos fazendo tudo? Toda essa situação? Como é que tá todo mundo? Tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Muito bom. Estamos bem aqui. Estou só pegando tudo. Estou só compartilhando o link hoje. Eu vou compartilhar no Cabres também, que se foda também. Hum, tá foda, tá foda. Peraí, cadê? Tem um. Oi. Oi, Dempa. Chamei um convidado hoje, não sei como é que vai ser exatamente, mas vamos ver, né? Deixa eu só ver aqui. Um momento, tô. Acho que o convidado. Acho que o convidado tá lá na. Tá na verificação, tá? Oi, Anazita. ah, Cadê? Vamos ver configurações. Oi, RC. RC, RC. Todo mundo estamos. Então tá, vamos lá. Tem que compartilhar na colmeia também, vamos lá. Nós tem que fazer os negócios esquematizados. Espera aí, cadê? Monogamia política, não. Divulgação da colmeia, não. Divulgação da comunidade. Ok. Hum, oi. Uhum, eu acho que sim. Ah, deixa eu só ver aqui, cadê? Todo mundo. Oi. Orei de Pindorama. Olá. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ok. É assim. Eu perguntei se alguém queria participar, vamos ver, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre sexualidade na teoria queer. Agora só estamos esperando o convidado entrar, mas a, nosso tema de hoje vai ser sobre sexualidade dentro da teoria queer. E nós vamos falar sobre as questões fundamentais do que significa ser queer, do que significa a sexualidade até. E do que significa a sexualidade até. Nesse contexto. Hum. E do que nós estamos. Hum, e do que nós estamos significando quando nós
falamos da sexualidade como uma identidade. O que que isso significa quando você aplica a identidade como uma sexualidade? O que que significa ter uma atração? O que Vamos tentar analisar isso através dos pontos de vistas mais. Eu vou tentar fazer uma conjunção com algumas áreas científicas que eu conheço, mas assim que eu lembro, mas eu quero fazer mais de uma análise filosófica do que significa as questões internas. Ahn, e do que significa as questões externas também. E com tudo isso, nós gostaríamos de dar uma análise sobre o que isso significa como questões próprias. Bom, vamos começar. Olá, chegou aí. Boa noite. Boa noite. Chegou aí. Vamos falar hoje de sexualidade, pessoal. Vamos lá. Hoje, na teoria narcoqueer e de teoria queer, vamos falar de sexualidade. Bom, eu gostaria de dar uma introdução a o que é a sexualidade. Sexualidade é o conjunto de características humanas de atração ou não. O que significa estar atraído, não estar atraído, e como isso se manifesta, como por exemplo, com romance. Nós também temos que reconhecer que sexualidade não é a mesma coisa que. Oi. Nós também temos que reconhecer que a sexualidade não é a mesma coisa que a atração romântica. A atração romântica e a atração sexual são coisas interligadas, mas diferentes. E, e existe uma questão da interligação fundamental dos pontos destes elementos. Bom, mas o que é a sexualidade? As características, tá, mas o que significa na prática? Na prática, a sexualidade funciona como uma identidade hoje em dia. E aqui nós vamos ver algumas sexualidades, mas eu gostaria também de criticar o conceito de sexualidade. Por que a sexualidade se torna uma identidade? Por que ela se torna algo tão fixo na nossa identidade? Porque essa relação não é exatamente uma relação comum. Porque você, se por exemplo, você não tem esses conceitos sem ter uma relação social que os imponha nessa questão. Bom, vamos começar aqui com as nossas análises de sexualidade. Quais sexualidades existem? Muitas. Muitas mesmo. A sexualidade não é exatamente uma coisa fixa. Ela é um espectro. Ela tem várias formas de sexualidade. Não existem só hétero, bi, ace e pan e depois lésbica e gay. Não. Existem muitas formas de expressão sexual humana. Existem muitas formas de expressão interna também, porque como você se expressa externamente, como você se expressa internamente os seus desejos e como você age sobre eles são coisas diferentes. Por exemplo, é bem possível uh, que tenha desejos bissexuais, você seja bissexual, mas as suas ações se encaixem numa ótica heteronormativa. Isso é possível. Eu não estou falando que todo mundo vai se encaixar na ótica heteronormativa. Estou falando que nessa questão, o encaixamento desta ótica deve ser entendido como uma internalização dos sistemas pessoais. Bom, eu tô aqui com eu tô aqui com o pessoal hoje e eu gostaria que vocês dessem suas opiniões sobre a introdução. Fala aí, pessoal. Dart, olá, você se você quiser falar alguma coisa. Sim, sim. Pô, eu vou aqui falar uma reclamação, que você já falou uma coisa que eu já ia falar.
já que é essa relação de... Primeiro eu vou perguntar se o meu microfone tá bom, né? Perguntar antes. Se tem algum problema, é só falar, só. Mas, por exemplo, essa diferença da atração sexual e da atração romântica, e tem outros tipos de atração também, que não é tão... Vou falar que não é pertinente, mas tipo, elas não são tão levadas em conta socialmente, se dá para colocar assim, entre normalmente duas, que tem essa diferenciação. Assim como a gente diferencia, tem que diferenciar, com muitas aspas, o sexo biológico, entre aspas, e o gênero, também a gente tem que diferenciar a nossa atração sexual da nossa atração romântica. São duas coisas bem diferentes. Entender isso muda muita coisa. Acho que é isso que eu tenho para falar de começo. E Uhum. também a questão também de outros tipos de atração. Por exemplo, a pessoa não vai se atrair por você simplesmente pela sua questão física ou, é, sei lá, pela sua apresentação, mas ela pode se atrair muito mais ou se atrair apenas pela sua personalidade, pela, pelo seu intelecto ou por outras partes assim que não são tão é, tangíveis. Uhum. Bom, vamos começar aqui. Eu só vou colocar uma captura de janela aqui rapidinho. Ahn, eu vou começar aqui, ó. Se dá pra ler bonitinho, por favor, me falem. Se não dá pra ler, eu aumento a fonte. Mas, vamos lá começar. Sexualidade se relaciona com gênero. Sexualidade, no ponto final, central, é uma relação com o gênero. Ah, ela tem uma relação direta com as expressões e ela tem uma relação quase dialética com essas expressões. Vamos lá. A sexualidade se relaciona com o gênero e o gênero, como nós o conhecemos, se relaciona com a sexualidade nesse ponto. É quase uma relação dialética. É quase uma relação interna. Por quê? Enquanto a sexualidade ela existe só em relação ao gênero. E curiosamente, o gênero só é importante em relação à atração romântica e sexualidade. Isso na superfície. Porém, essas duas estruturas têm isso assim na superfície. Se você olhar, elas etimologicamente só teriam essas relações. Porém, essas duas estruturas estão envolvidas em uma coisa maior, que elas estão encapsuladas, desculpa, elas estão encapsuladas pela cis heteronormatividade. Elas estão encapsuladas dentro da cis heteronormatividade. E por estarem encapsuladas dentro dessa normatividade, elas estão elas são construídas a partir da normatividade pré-montada. E por serem construídas a partir dessa normatividade pré-montada, nós devemos entender que a cis-heteronormatividade se constrói como uma forma de. Bom, uma forma de normas, expressões e comportamentos que devem ser seguidos. Porém, a cis-heteronormatividade dá um vídeo só dela. E que também tem outras normatividades, por exemplo, a alonormatividade, tem a normatividade, tem a normatividade binarista, tem várias outras normatividades. Mas hoje, o nosso foco será na sexualidade aqui na live. E, portanto, vamos lá. Como a sexualidade se relaciona com o gênero? Se vocês forem ver na última live que eu fiz, a sexualidade é uma construção social, da mesma forma que o gênero é.
A sexualidade depende da nossa noção de gênero. E por isso ela é falha. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode se atrair pelas pessoas que você se atrai? Não. Mas é um questionamento. Por que você se atrai pelas pessoas que você se atrai? Por quê? Tem que ter uma razão. Essa razão talvez não seja tão simples. Existem algumas questões da ortodoxia, geralmente entendida como a ortodoxia de que você nasceu assim. Essa ortodoxia para mim é irrelevante. Porque o fato de você nascer de uma forma ou de outra se torna irrelevante perante a questão do que se trata a sexualidade. E também se torna irrelevante para o que importa. Não importa se você nasceu gay ou não. Não importa se você nasceu lésbica. Não importa se você nasceu bi ou não. É irrelevante. O que importa é como você deseja se expressar, como você deseja fazer as coisas e com quem você deseja se relacionar. E como eu disse aqui ó, se você colocar aqui, a sexualidade está aqui e aqui a gente tem paixão ou se você quiser chamar de amor. A sexualidade nesse eixo está diretamente relacionada também com. Elas são coisas diferentes porque você pode ter um ou outro, mas você pode ter os dois ou não ter nenhum. Mas eu queria que o Dart, que veio falar aqui, que o Dart veio falar sobre a sexualidade. Fala um pouco aí pra gente, por favor. Então, tem algumas questões pertinentes sobre a sexualidade. Seguinte, deixa eu ver como posso definir em poucas palavras. Seria que, assim, pra- cada ace vai te dizer uma coisa diferente. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, tem a Lu aqui no chat, que eu estou vendo ela agora. Ela vai dar uma definição diferente da minha, que a gente é muito diferente um dos outros, assim. Cada pessoa vai dar uma definição diferente, mas eu entendo que nós, no geral, somos movidos pelo desejo, pelo ímpeto, pelo interesse. Porque, assim, vamos pensar em uma mulher lésbica. Será que uma mulher lésbica, ela ficaria com a Janaína Pascoal, por exemplo, que é também uma mulher? Eu acho muito difícil. Então, como assim? Como é que uma lésbica iria recusar ficar com outra mulher? Ela não é mulher? Ela não deveria gostar da Janaína Pascoal? Não, porque você não é movido tipo, apenas pela mulher, você é movido pelo seu interesse, pelo seu desejo, de fato. E os assexuais, eles têm pouco ou nenhum desejo de praticar atividades. E aí, a assexualidade, no geral, é um espectro também, que a gente faz uma binariedade junto com, a gente chama de alossexualidade. Então, a alossexualidade poderia ser um entendimento que o sexo ou romance é um desejo natural do seu corpo, uma coisa que você precisa para viver bem, para viver, ser feliz e essas coisas. E a sexualidade é uma concepção dentro de um espectro, pode chamar de ace-atividade, esse tipo de coisa, dentro de um espectro que talvez você não precise desse tipo de coisa na sua vida e é só uma mera atividade como outra. Então, a gente, no geral, precisa perder esse entendimento do sexo enquanto uma coisa natural. Aliás, a gente tem que perder o entendimento de tudo que é natural. Tem nada natural no ser humano. O ser humano não é inerente a nada. Nem aos governos, a nada. Nenhuma coisa que a gente tem hoje é natural nosso. É tudo construto social. Ponto final. Isso, tudo que você quiser botar, relação de gênero, própria relação de sexo, por exemplo, sexo no sentido, tipo, IFEB, MEB, isso não é natural, nada disso são naturais. Então, esse possível desejo seu, essa concepção que você possivelmente tenha do sexo, da relação sexual, da relação romântica, como algo natural, algo que você precise, não é tão natural assim. Porque se fosse natural, eu vim com algum defeito.
Me pegando como exemplo, eu sou aroense estrito. Eu não tenho vontade de me relacionar com as pessoas, seja no sentido sexual, seja no sentido romântico. Cena natural, o que que aconteceu comigo? Será que na linhagem eu bati a cabeça lá no meio das garças e vim com defeito? Não, né? Porque não é natural. E é basicamente isso. Como nós somos movidos pelo desejo, pelo ímpeto, eu vou falar essa palavra, pelo tesão mesmo, pela vontade, tem pessoas que não sentem essa vontade, ou sentem pouco essa vontade, ou sentem mais ou menos essa vontade. Tem dias que sim, tem dias que não, e pode ser definidos em três grandes grupos que variam muito. Eles podem ser os demis, né, demissexuais, tá dentro do espectro ace, os cis, que é o meu caso, são bem raros, e a gente chama de os greys, né, que são os cinzas, que eles variam, não são nem alos, nem assexuais. Essa compreensão que a sexualidade humana não é um campo colorido. Tipo, ou você é gay, ou você é bi, ou você é lésbico, não. É um campo cinza que pode ir variando de acordo com sua vontade. A gente precisa ser livre para se relacionar com homens, com mulheres, com ninguém, com três, com quatro ou com nenhum. A gente precisa libertar dessa coisa do sexo como uma coisa libertadora. Se a pessoa não quiser, ela não está doente, ela não está traumatizada, às vezes, ela só não quer. Não se sente confortável, não tem vontade, ou seja lá os motivos que sejam. Então, é basicamente isso, a sexualidade. É todo esse espectro de pessoas que não têm vontade ou têm pouca vontade de se relacionar, seja de forma sexual ou romântica, podendo assim se atrair com pessoas de outras maneiras, como o camarada citou aqui, pode ser uma atração só estética, uma atração platônica, sabe? Ou você só gosta daquela pessoa, mas não quer ter nada com ela. E é isso. E também, acho que isso fica meio evidente, não é castidade, claro, né? Não é um pacto de virgindade. A gente não é incel, tá, gente? Eu não tenho ódio às mulheres nem aos homens. Quer dizer, alguns homens, mas ninguém que não mereça. E também não é doença, não é baixa libido, nem esse tipo de coisa. É só questão de desejo. Eu não desejo. E estou muito bem confortável com isso. Algumas pessoas confundem também, né? Mas, circulado, acho que é mais ou menos isso. Sim. Então nós temos toda essa questão. Isso se trata da sexualidade, então. A sexualidade se trata da ausência do desejo sexual. Porém, agora eu vou falar algumas coisas que vão contra a ortodoxia. Primeira coisa, a definição da sexualidade também é irrelevante. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher lésbica que namora um homem trans que também se identifica como lésbica. Este homem trans não tem o direito de se chamar de lésbica? Ela, mesmo que este homem trans tenha passado anos na comunidade, em ativismo, mesmo que este homem trans tenha feito e tenha toda uma questão, eu diria que tem. Porque a definição do lésbica, de gay, de assexual, se torna. A gente não pode criar um prescritivismo nessas definições, na onde você precisa se encaixar para ser algo. As definições têm que se tornar prescritivas. E o que que eu e vamos explicar isso. A prescritividade significa que você tem que se encaixar em algo para ser. Por exemplo, ser doutor requer que você tenha doutorado. É uma prescrição. Se você não tem doutorado, você não é doutor. Isso é uma característica prescritiva. Se você, se você não tem mestrado, você não é mestre. Hum, e se você não trabalha como professor, você não é professor. São características prescritivas. Você precisa se encaixar para ter algum título.
Porém, quando a gente está falando de sexualidade, a gente tem que se perguntar agora a fundamentação base. Por que a sexualidade é tão importante pra gente? Por que que foram criadas as identidades de várias formas de sexualidade? E essas identidades, nós temos que entender uma coisa, elas foram criadas em relação à cisnormatividade, à heteronormatividade. Você, o gay, ele existe em relação ao hétero. A lésbica existe em relação ao hétero. O ace, o assexual, existe em relação ao alo. Porém, quando você começa a analisar essas questões, você está vendo que elas existem, elas se formam através de contradições e através de contradições formais. Então, por exemplo, o gay ele só existe em contradição ao hétero. E nas definições mais formais de gay, você entra em problemas de gênero. Porque se você não entrar, porque você entra em problemas de gênero. Nas definições de hétero, você também entra em problemas de gênero. Se você for prescritivo, você entra por causa que você. O hétero necessariamente se exclui o não binário. Na definição prescritiva, tá? Necessariamente exclui o não binário. Na definição prescritiva, lésbica exclui não binário. Eu não estou falando que lésbicas excluem pessoas não binárias. Não, 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 não. Eu estou falando que quando você quer definir algo prescritivamente, você começa a encontrar problemas fundamentais nessas definições. Então, se você começa a encontrar problemas fundamentais, você começa a encontrar contradições internas no movimento LGBT. E aí vem a teoria queer para apontar essas contradições e demonstrar que essas contradições elas existem apenas como uma questão de defesa própria. Então, uh, e tem uma questão de defesa própria. A questão é que o ser humano, a sexualidade humana é fluida. Ela não é fixa. E não quer dizer que ela vai fluir para você. Eu não estou falando isso para você especificamente como indivíduo, mas eu estou falando como um caráter humano. A sexualidade humana é fluida. Ela pode fluir. Vamos supor que você passou por um trauma e você perdeu toda a vontade de você ter uma relação sexual ou romântica. Vamos supor que um dia você só decidiu que não quer. E talvez você só queira, tipo, um dia, cansei mesmo. Vamos supor que existam vários fenômenos que podem causar isso. E vamos supor que o oposto também seja verdade. Vamos supor que um dia você se interessasse por homens e depois você se interessa por mulheres. Isso pode acontecer. Isso acontece. Não quer dizer que vai acontecer com você. Não quer dizer que não é uma questão pessoal individual. Mas é uma questão que pode acontecer com pessoas. Talvez um dia você só decida, agora eu quero me relacionar com mais mulheres, por exemplo. Porém, isso também entra no problema de gênero. Porque a gente não pode entender essas questões sem analisar o gênero. E sem analisar. A sexualidade está fundamentalmente, intrinsecamente conectada ao gênero. Então, por exemplo, o que a gente sabe sobre a sexualidade humana? Não muito. Sinceramente, a gente não sabe muito. Os estudos que foram feitos atualmente indicam que a sexualidade humana é muito mais fluida do que ela parece, mas existem muito poucos estudos, e os estudos que são feitos, eles muitas vezes têm muitos problemas, porque os estudos muitas vezes eles são feitos para provar um ponto. Eles são estudos feitos para provar um ponto de análise, em vez de um ponto de fundamentação. Eles são feitos para provar alguma questão que já é acreditada. Por exemplo, que heterossexualidade existe. Como a gente sabe que a heterossexualidade existe? Por que a gente sabe que a heterossexualidade existe? A gente sabe que existem pessoas hétero nascidas na heteronormatividade, mas ela existe na fundamentação base humana?
A gente não sabe. A gente sabe por isso que a sexualidade é totalmente um construto social. Porque a heterossexualidade existe como um construto social. Ela não é uma fundação natural, ela não é uma fundação que existe assim. Ela funciona como uma questão interna. No fim das contas, vamos lá. Se alguém quiser comentar, pode comentar, tá? Só falando. Não, eu só queria falar sobre essa questão assim da fluidade. E assim, eu já tenho assim, em anos de meio assim no movimento, assim, indo parada e em festa mesmo, em várias festas. Em anos assim eu já vi vários relatos, assim, tipo, por exemplo, uma vez um, um amigo gay que falou que numa festa, tipo assim, ele ficou com uma menina cis porque, sabe, simplesmente tava bêbado e ele decidiu ficar com a menina cis. E é isso. Uhum. E aí ele ficou com um puta medo, que assim, ah, será que eu vou virar hétero? Eu falei, não. Foi simplesmente uma questão que rolou. E Uhum. pra mim isso aí é a maior prova de, tipo assim, a coisa é muito mais fluida e estranha e confusa do que simplesmente a fulana é tal e ciclano também e fulana também é tal. É mais complexo. É bem mais complexo. Uhum. Vai muito do momento, vai muito da circunstância e como o Dart pode falar mesmo, tipo assim, não é uma prescritividade, nem sempre ele não vai se atrair para as pessoas e às vezes ele vai se atrair muito para uma pessoa e tipo assim, pode rolar alguma coisa. Então, mas aí a questão é a seguinte, não é porque você cozinhou uma vez que você é campeão do MasterChef, né? Então, Exatamente, é, tem isso no também, fim e ao tem muito cabo, essa no fim e ao questão. cabo mesmo, você se relaciona com pessoas, que vai do interesse que você tem Exato. naquela pessoa. Então, por exemplo, um homem gay, ele é gay porque ele normalmente, né, de forma padrão, de forma contínua, se atrai por um homem. Mas se ele se atrai por uma mulher, por exemplo, não vai virar hétero. Não vai ganhar um copo Stanley, uma Exato. carne caqui, sabe? Acho que é o Porque, kitzinho na casa. porque, Aí tipo isso, varia muito. Isso vale também para pessoas que são adoístas, por exemplo. isso, isso. Eu conheço uma pessoa adoísta e o chat, quem anda com ela vai saber quem é. É que ele tem um parceiro, por exemplo. Ele não é menos adoísta do que eu por causa disso. Entendeu? Exato. As pessoas são o que são, e nada disso vai mudar. Uhum. E eu até faço um caso, porque assim, é, sabe, a atração da pessoa, a atração romântica ou sexual pela pessoa, é literalmente uma coisa que surgiu espontaneamente. E eu acho que é isso que a Flari vem falando até agora, porque assim, é uma questão espontânea. Coisas acontecem de forma espontânea e às vezes a prescritividade do que a gente pegou como identidade antes não funciona para descrever isso, porque é Uhum. um fenômeno realmente. Fenômeno. E, bom, eu também não quero apagamento bi aqui, tá? Pessoas bis existem. E pessoas bis. Aliás, eu Pessoas bis. existo, tá? E O B não é de Beyoncé, desculpa. pessoas bis existem. Pessoas pan existem. E a questão aqui é: o ser humano, como espécie, ele não é fixo. A nossa sociedade, através. A epigenética já estudou que a nossa psicologia, a nossa biologia muda de acordo com questões sociais. Ela pode mudar de acordo com questões sociais. Olá, bando fantasma. Olá. A nossa biologia, a nossa psicologia pode mudar de acordo com questões sociais. Ou seja, quem afirma que, mas e se achar o gene gay? Não vai ter um gene gay. Não tem como ter um gene gay.
Porque a biologia humana também é extremamente complexa. O que a gente sabe? Existe uma prescrição? Talvez, mas não importa. Porque nós estamos tentando procurar uma prescrição de uma questão, nascemos assim, e isso não importa. Porque na prática não importa se você nasceu assim, se você é hétero, se você é gay. O que importa é como você se porta perante a sua vontade, a sua sexualidade. Como você se porta perante isso. E existem muitas questões, sim. Uma pessoa ace, que tem atração sexual por uma pessoa na vida, ela não deixa de ser ace. Mas se você for pela prescritividade, ela teve atração, então ela não é mais ace. Então, esse é o problema. O problema aqui é que a sexualidade humana ela é uma questão muito complexa. E nós então temos que analisar filosoficamente o que é gostar de alguém. O que é gostar de alguém? Então, o que significa gostar? O que significa se atrai? Como o Dart já disse, você se atrai por qualquer mulher? Não, você não se atrai por qualquer mulher. Você não se atrai por qualquer homem. Você não se atrai por qualquer pessoa não binária. Você não se atrai por. Não, você não se atrai por qualquer pessoa. Você se atrai por pessoas. E essas pessoas têm características. ah, E essas pessoas têm características específicas. Você gosta de cabelo longo, por exemplo. Vamos supor assim, você gosta de cabelo longo. Mas você gosta do cabelo longo em todas as pessoas no planeta? Se você visse uma pessoa que E você às odeia com cabelo vezes, longo, se você visse uma e às pessoa. vezes isso é, desculpa até interromper, mas às vezes isso até é uma coisa assim meio conspiciosa, porque assim, eu gosto de cabelo longo, eu vejo uma pessoa de cabelo longo, e às vezes a pessoa de cabelo longo não é exatamente do gênero que eu gosto, mas o cabelo longo me atraiu. Uhum, Tem muito desse caso. sim. Oi, Grey Cypher. Ah, vamos supor que você gosta. Então, se você gostar de cabelo longo, mas agora imagina só, se você o cabelo longo vi que numa pessoa que você odeia, num ser humano que você odeia, você ia gostar? Absolutamente não. Então, o ponto que eu tô tentando fazer é que características que nos atraem, elas não nos atraem absolutamente. Você pode preferir mulheres, você pode preferir homens, você pode preferir pessoas não binárias. Mas existe um problema da análise binarista de gênero nessas funções. Existe o problema da análise binarista que, tipo, você tem que gostar de alguém como como a alonormatividade, que eu tenho certeza que o Dart conhece muito, que você tem que gostar de alguém, você tem que se atrair, ou você está fora. Ou você não é conhecido, ou você não é internalizado. Hum, olá, Vicelinde. Hum, e você tem que. Existe toda essa questão da alonormatividade, de que você tem que fazer algo. Da heteronormatividade, que você tem que se portar de uma forma. Então, Da mononormatividade, que você tem que se atrair por uma pessoa e apenas uma pessoa. sim. Então nós começamos a construir que a sexualidade ela é complexa e a atração não é a atração não é única. A atração não. Você gosta de cabelos longos, mas você não vai gostar do cabelo longo numa pessoa que você odeia. Você gosta de homens, vamos supor assim, mas você não vai gostar de um homem que você odeia. A atração se torna. Então, o que nos atrai? Então, filosoficamente falando, e sim, eu vou tocar um pouco na ciência, mas o que nos atrai? Fundamentalmente, o que te atrai é interno. É um conjunto de características. Nunca é só uma coisa. Nunca é só uma característica, mas é um conjunto de características que vai ou não te atrair. E você pode não se atrair por nada, obviamente. Você pode. Todo mundo é ok, mas eu tô de boas. Você pode. Você pode não se atrair por ninguém, você pode não se atrair por ninguém romanticamente ou sexualmente, mas o que te atrai quando você tem essas características é um conjunto holístico.
não é uma característica única. Você não se atrai por homens, você não se atrai por mulheres, você não se atrai por pessoas não binárias, você não se atrai por cabelos longos, você se atrai por pessoas como um todo. Você se atrai pela personalidade, por como a pessoa conversa, por como a pessoa faz algo. Você se atrai por características físicas que você gosta ou não gosta. Você se atrai. E todas essas características são culturais e socialmente muitas vezes impostas. Vamos lá. Olha para as pessoas que. Se você já se atraiu por alguém, olha para as pessoas que você já se atraiu. Se você tem essa característica, olha para essas pessoas. Quantas delas eram brancas? Quantas delas eram negras? Quantas delas eram fora do padrão de beleza? Quantas dessas pessoas eram extremamente chatas, mas você se atraía só pela aparência? E quantas pessoas se atraía muito pela personalidade, mas não conseguia se atrair pela aparência? Quantas pessoas, mesmo que não tivesse nada fora do padrão, que você só não conseguia se atrair pela aparência? E quantas pessoas você percebe que estão dentro do padrão de gênero? Quantas pessoas estão fora do padrão de gênero? E É aí que a eu gente posso dar um passinho a mais pode, de claro. quantas pessoas você entrou em um relacionamento por pensar que ele iria resolver problemas internos seus, ou pensar que você seria mais feliz em um relacionamento do que solteiro, entre aspas. Porque, pô, eu Muitos. vou. Então, e aí você não está forçando a fazer uma atividade a qual você não está pronto ainda para fazer e realizar, só porque é convencionado que é impossível ser feliz sozinho. E aqui eu não estou sendo contra o relacionamento, né? Veja bem, mas será que você realmente quer aquilo ou você foi ensinado a querer aquilo? Porque eu vou dar um exemplo, desenhos infantis, desenhos, já que a direita adora ser histérica com desenhos. Pô, eu quero fazer um desafio aqui, quem tá no chat. Cite um personagem principal de um desenho que não tem um par romântico, que é basicamente o mesmo personagem com tetas, ou o mesmo personagem com cabelo curto. Que é, tem esse fenômeno do par romântico, que é exatamente o mesmo personagem, mas ele troca o gênero, geralmente. E trazer personagens do mesmo gênero não vai resolver isso. Quantos personagens das histórias que vocês viram quando crianças tinham um par romântico? Pô, pega Star Wars, no meio de uma guerra espacial e a porra tem tempo pra namorico, cara. No meio de uma guerra intergaláctica, sabe, com Darth Vader, sabe, quebrando o universo todo, tem essa necessidade de colocar um par romântico ali no meio, por ser mostrado como uma coisa natural. Então, se você está infeliz sendo solteiro, o problema é a sua solteirice. Não, não é outras questões que possa ser, entendeu? Então, quantas pessoas você não se atraiu de fato? Você foi ensinado a se atrair porque você tem que gostar de alguém, você precisa de um par na sua vida, você precisa de, sei lá, dois pares, sei lá, cinco pessoas na sua vida, pode ser. Mas quantos relacionamentos você não se enfiou por achar que você precisava daquilo, sendo que você não precisava? Você precisava de outra coisa que não está sabendo identificar. Essa é uma questão também que a gente levanta dessa necessidade de ter um relacionamento. E aqui não é lutar só contra, claro, que o relacionamento cis heteronormativo é uma merda, mas pensar um pouco mais o quanto necessário é estar em um relacionamento para começo de conversa. Assim como a gente questiona o quanto necessário é ter um filho hoje em dia, que é só dor de cabeça. Acho que depois de 2000, ninguém pensou em ter um filho de fato. Vai acontecendo por outros casos, né? Mas é tipo isso. Se a gente questiona a necessidade de ter um filho, por exemplo, a gente não questiona a necessidade de ter um relacionamento obrigatoriamente. Porque, pô, eu não posso ser feliz sozinho? Será que eu sou incompetente? E aqui eu posso até vir me relacionar com alguém, isso não tira no mérito de nada. Mas o quanto a gente tem essa necessidade falsa dentro da gente. Essa convenção falsa dentro da gente. Isso é um ponto importante também. Um passo a mais no pensamento. Sim. Eu gostei como nerd, realmente me trouxe alguma coisa que eu vou precisar realmente levar para minha terapia. Obrigado, nerd. Hum, De nada.
Mas é esse o ponto, assim. Isso vale até para pessoas alossexuais, porque é uma questão assim. A gente realmente gosta de se relacionar. A gente realmente quer se relacionar com as pessoas. Mas a gente precisa pensar por que que a gente está se relacionando com elas. Por quê? Qual o motivo? A gente tá com essa pessoa porque a gente gosta dessa pessoa, ou a gente tá tentando tapar um vazio Olha, dentro do nosso peito, ou da nossa vida, ou para resolver algum problema. eu vou dar Isso um, é vou dar um, importante ser con- pensado. vou dar um conselho deles. Quando bater essas carências assim, você pensa, pô, se eu comprar um bolo de chocolate, será que vai resolver o meu problema? Geralmente Geralmente não resolve. Eu não tento resolver resolve. assim também, mas não resolve. Então, pra mim, resolve. Eu compro um chocolate, aqueles bolinhos de pote com creme bel, que é uma delícia. Penso, Não, é pô, uma delícia. as, Adoro também. Mas às as, vezes não resolve mesmo. Eu fico satisfeito por meia hora e eu quero de novo depois. é ponderar, pô, um bolinho vai resolver? Aí se resolver. Inclusive, se você gosta mais de bolo do que de pessoas, eu tenho uma notícia pra te dar meia-noite, tá? Fica avisado o pessoal do chat, eu tenho uma notícia Não, pra te dar. não. Eu gosto muito de bolo, eu gosto muito de pessoas. Só que Justo, simplesmente bolo e pessoas não resolvem o meu problema. justo. Realmente é uma coisa de terapia. Sim, tudo bem. Bom, isso tudo é verdade. E sim, nós temos que nos questionar por que nós escolhemos as coisas. Por que que nós escolhemos nos relacionar em primeiro lugar? E depois nós temos que nos questionar por quem nós escolhemos nos relacionar. Por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal. Um dia, há muito tempo atrás, eu notei uma coisa. A maioria dos meus parceiros era branca. A maioria, aliás, eu notei assim que a maioria das pessoas assim era branca. Eu falei, estranho, não é? Tipo, isso é estranho. Por quê? E quando eu olhei assim pra mim, eu falei, tem alguma coisa que tá estranha. Por que a maior parte dos meus parceiros é branca? Por quê? Por quê? E quando você se pergunta isso, você começa a notar uma questão. E quando você se pergunta uma questão fundamental, tipo, por que que eu estou me por que que eu estou me relacionando só com pessoas brancas e por que que eu estou me relacionando em primeiro lugar? Ah, e por que que você precisa de alguma coisa? E por que que você quer aquilo? Você pode querer, perfeitamente, você pode querer aquilo, mas por quê? Se você quer aquilo apenas para o seu próprio bem e não para ter uma relação humana, talvez seja melhor você esperar um pouco. Talvez seja melhor você não tentar alguma coisa agora. Você pode querer isso e você pode desejar isso por outros motivos, mas se naquele momento você só quer alguém para te prender ali, talvez seja melhor esperar. Porém, e talvez se você não quiser ninguém de verdade, talvez a situação seja como o Dart disse, te conta meia-noite. Te conta meia-noite ali. Mas eu notei uma questão bem simples. Eu só me relacionava com pessoas brancas. Isso é estranho, muito estranho. E aí você nota. E quando você olha pra isso, você fala. E não é porque não tinha pessoas negras ali perto, não. Então enquanto eu olhei pra isso, eu comecei a pensar. Eu tenho alguma coisa internalizada do racismo. Eu tenho um racismo internalizado ali. Nessa parte. De não querer me relacionar. Ou de nem pensar. Eu não era nem não querer, nem pensar. É uma coisa que você nem considera. Quando você tem algo tão internalizado, muitas vezes não é que você não quer, é que você não considera. Você nem sequer pensa sobre aquilo. Ah, é a cultura. Desculpa, não, pelo que menos é a minha interpretação do que é. Não, mas tem um racismo internalizado, sim, porque quando você tem uma característica tão internalizada, tão interna, tão profunda, que está na sociedade há tanto tempo, como racismo, como homofobia, como transfobia, como tudo isso, essas características, às vezes isso nem passa na sua cabeça. Por exemplo, muitas vezes pergunta pra alguém se eles se relacionariam com uma pessoa trans e você vai ver um show de transfobia, que é uma desgraça. Você vê um show de trans. É só você perguntar: "Ah, mas por que eu não me relacionaria. Por que não?" Não, por que não? Por que não? Por que que você não se relaciona com essas pessoas? Por que que você não se relaciona se você quer se relacionar? Hum, você tem todas essas questões internalizadas.
E assim, particularmente, eu consegui. E eu tive vários relacionamentos com pessoas. E foi uma questão, tipo, que mudou a minha vida. Porque eu comecei a olhar pra mim mesmo. Eu comecei a olhar pra minha própria existência. E eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Como, por exemplo, naquela época ainda tinha muita, eu falo muita transfobia internalizada. Tipo, um dia eu pensei, por que que eu não me relacionaria com uma pessoa trans? E aí você pensa assim, não tem motivo. Não existe nenhum motivo real. E eu estou falando de um crescimento humano. Não é errado você olhar pra si e perceber que não é errado você olhar pra si e perceber que talvez você tenha questões internalizadas que você não olhou. Não é errado você olhar pra si e não perceber alguma coisa e agora você percebe. E essas internalizações são pessoais. Essas internalizações funcionam de forma diferente e se dão justificativas diferentes, mas elas são internalizações, elas são irracionais. E existem certos traços humanos, certas características, certas funções que a gente não nota. Por exemplo, existem várias características na sexualidade, agora que eu tenho que explicar uma questão mais fundamental. A sexualidade se divide em várias características. Tem como você se expressa sexualmente e romanticamente. Tem como você se vê. Tem como. E são as características extrínsecas e intrínsecas. Tipo, como você se expressa e como você se vê. E nessas características ao redor delas tem as características do que você gosta e do que você não gosta. E sim, todo mundo tem características que gosta e que não gosta. E você tem que questionar as características que você gosta e as que você não gosta. Porque essas características podem não ser internas, mas elas podem ser externas. Elas podem vir de outras características. Mas a característica principal da sexualidade e do romanticismo é como você se relaciona com outros. Neste sentido. Como você se relaciona? Você se relaciona internamente, externamente? Se você se, se você está se relacionando só por si mesmo, ou está se relacionando muito pelo outro? Se você existem muitas questões e existem machismos, e existem sexismos, e existem racismos que estão internalizados que se formam e que formam as nossas expectativas de relação. E essas expectativas de relação se tornam grandiosas às vezes, grandiosas demais para serem realistas. Por exemplo, a expressão sexual é como você se expressa. E o que eu quero dizer com isso? Literalmente como você faz as coisas. E todo mundo tem uma expressão sexual diferente. Eu não vou entrar em detalhes porque aqui é a Twitch, mas a questão de como você se expressa, kinks, fetiches, como você gosta de algo, como você não gosta de algo, isso é uma expressão sexual. Se você não gosta de nada, se você gosta de tudo, todo mundo tem expressões sexuais internas. Romanticamente, as pessoas também têm expressões românticas, tá? Algumas pessoas são bem românticas. Outras pessoas não são. Algumas pessoas gostam de mais apego, outras pessoas não gostam. Algumas pessoas gostam de mais beijinhos, outras pessoas não gostam. A expressão romântica e sexual é como você literalmente se expressa. Como você se vê é como você quer se expressar. É a sua característica interna. Por exemplo, vamos supor que você seja um homem gay. Você quer se relacionar com outros homens. Porém, essa característica interna é o seu desejo. E esse desejo, muitas vezes, ele é ignorado devido a características externas. Se você for um homem gay que vive em um lar homofóbico, você é uma questão de sobrevivência. Então, como você se vê e como você se expressa são questões diferentes. E essa expressão incongruente com a questão da sua internalização causa sofrimento. Mesma coisa com uma pessoa ace que é forçada a se relacionar por pressão. Muitas vezes essas pessoas ace nem sequer sabem que elas são ace, só elas só não sabem que pode ter uma outra alternativa.
Elas só não sabem que existe uma possibilidade além daquilo. De se relacionar, de que você não ter um parceiro não te faz uma pessoa menos feliz. Você só quer você. Você ter ou não ter um parceiro não te faz uma pessoa menos feliz ou mais feliz, independente. Te faz só como você quer. E você não querer se relacionar com alguém é uma questão interna. É uma questão pessoal. E como você expressa isso, você pode expressar isso de milhares de formas. Você pode querer se relacionar com alguém em caráter limitado. Você pode querer se relacionar com alguém em nenhuma forma. Você pode querer se relacionar só com certas pessoas de certas características, de certas formas. E você pode querer se relacionar só em certos períodos do ano. Ou você pode querer se relacionar sempre. A questão da sexualidade é que a sexualidade se torna uma característica internalizada. E como nós olhamos para essa sexualidade, nós tentamos contrapor essa sexualidade à heteronormatividade. Por que que a pessoa ace tem que se identificar como ace? E agora eu quero entrar nos meus pontos finais. Por que que a pessoa ace tem que se identificar como ace? Porque existe a heteronormatividade, que força a pessoa a se identificar como ace. As sexualidades são forçadas de uma forma indireta. Por que que você tem que se identificar como gay? Por que que você não pode só pegar a pessoa que você quer e foda-se? E tá nem aí? Por que que você tem que se identificar como bi e você não pode só fazer as coisas do jeito que você quiser? Por que que você não pode Por que que você tem que se identificar como alguma coisa? Por causa que a heteronormatividade existe. Por que que você pode só não ter ninguém? Porque a heteronormatividade existe. As sexualidades, elas só existem em contrapartida à heteronormatividade, à cisnormatividade. Essas sexualidades, elas só fazem sentido em contraposição a um poder hegemônico. No final das contas, existe uma outra característica que também existe, que também se forma. Como essas, como essas identidades já foram criadas, elas criaram culturas e subculturas próprias. A cultura lésbica não é a mesma da cultura bi. A cultura pan não é a mesma da cultura hétero. Essas características criaram culturas e subculturas internas a elas, além da sexualidade. Jargões, falas, questões. A cultura ace, por exemplo, o Dart acabou de falar uma coisa que é muito comum na subcultura. Come um bolo. É uma fala comum da subcultura que vai além da sexualidade. São características que se desenvolvem através da sexualidade. São características que se desenvolvem além dela. E é por isso que eu falo, você pode ser um ace bi, se você quiser. Eu não tô nem aí. É sério, você pode ser. Porque quem que vai dizer que você não pode? Sério? Quem que vai dizer que você não pode? Hã? Então, é até relativamente comum, que assim, conheço, de verdade, Muito. conheço poucas pessoas que são estritamente ex. E fora mim, só outra pessoa que eu considero muito, inclusive, não é com um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Mas, por exemplo, se você for uma pessoa. Não, eu vou passar um anóia aqui, só devagando nas possibilidades. A pessoa, ela pode ser, por exemplo, ela pode ser heteroromântica e homossexual, por exemplo. Ela, apesar de ter relações com homens, ela, um homem, por exemplo, ele tem relações com homens, mas ele não consegue criar vínculos românticos com os homens que ele se relaciona. Ele se relaciona com mulheres românticas, mas não consegue criar nenhum vínculo sexual com elas. Então, é uma pessoa hétero e gay ao mesmo tempo, se for pensar nos padrões da heteronormatividade, entendeu? A Sim. pessoa ela pode ser hétero e gay ao mesmo tempo, entendeu? Como a sexualidade e a romanticidade é diferente. Então, você pode ter uma pessoa que é aromântica e bissexual, ou demissexual e birromântico, por exemplo. As variedades são muito imensas. E pode acontecer, realmente. As pessoas que são bis, ela tem essa fama mal atribuída de pessoas que são sedentas, né? Essas pessoas que são super sexuais, mas às vezes a pessoa é isso. E ser bissexual, por exemplo. Sim. Um ponto que você tocou é muito importante, porque assim, a bissexualidade ela é uma questão assim, de você não vai ser 50-50 de toda forma com todo mundo. Sim. Tem muitas pessoas que são
extremamente sexuais com um gênero, com mais gêneros, ou com uma forma de expressar gênero, e assim, com a outra forma, com outro gênero, simplesmente não rola nenhuma forma sexual, é só romântica, é só afetiva e fica nisso. Tem pessoas que realmente são 50-50 para tudo. Tem pessoas que são 30-40% com algumas coisas. Então, assim, é uma coisa assim fluida. E eu mesmo, falando por mim mesmo, eu me vejo mais assim, sendo muito mais romântico com os dois e tendo muito menos atividade sexual com mulheres, por exemplo, e sendo muito mais ativo sexualmente com homens. Tanto por causa de uma questão social, porque assim, é muito mais fácil de interagir sexualmente com homens, no meio até, e também por uma questão que assim, é, não sei, uma questão de atração mesmo. É, eu me atraio mais romanticamente com mulheres também, então Uhum. acaba formando isso, acaba sendo uma questão um pouquinho mais complicada do que definir, é 50%. Uhum. E o também que eu quero definir é que, tipo, existem subculturas nessas identidades que se desenvolveram além. Por quê? Como eu dei o exemplo do homem trans que estava no ativismo lésbico desde que ele era criança, desde que ele, sabe, adolescente, estava lá desde que. E ele se descobriu homem trans, ele continua se identificando como lésbica. Quem vai dizer que esse homem não pode ser lésbica? Quem vai dizer? Porque. Desculpa, se ele conhece todo o camp, toda a parte assim, dos jargões, da terminologia e os tropes de toda a cultura lésbica, pra mim, ele é lésbico. Sim. E por exemplo. Do mesmo jeito que eu, sendo uma pessoa bi, eu me considero gay, porque eu Uhum, conheço todo o camp, eu conheço todo o mundo, eu conheço todo o universo, conheço esse movimento. sim. E quem vai dizer que você não pode se identificar como gay ao mesmo tempo? Então, Tipo, eu digo, quem vai dizer? mas não pode, porque se eles tentarem cancelar minha carteira, a carteira deles vão ser cancelada. É assim. É, mas. E da mesma forma, você pode ser assexual, gay, lésbico, porque se você teve toda uma história nessas relações, e tem nuances. E tem nuances nisso, porque. Ah, então quer dizer que o homem cis pode chegar e falar que é lésbica? Não. Não, não é assim também não. Existe toda uma questão. Por exemplo, existe toda uma questão fundamental ali. Existe toda uma questão de que nuances relacionais. Ah, o cara tá chegando, o cara é todo heteronormativo, ele quer. Esse cara tá de putaria. Mas, por exemplo, se é um homem não normativo, vamos supor assim, ele é um homem cis não normativo, ele usa vestidos, maquiagem, ele ajuda as pessoas, mas ele se identifica como homem. E aí? Sabe, existe toda uma questão de que existem nuances, a gente não pode ser absoluto com essas questões. A gente não pode falar, Não não, mesmo. é assim e ponto. Existem nuances. E, por exemplo, eu sei de uma história de uma mulher bissexual, igual o Vicky aqui, que ela faz parte do ativismo lésbico. Ela fazia coisa no ativismo lésbico. Ela ajuda mulheres lésbicas. E aí? Ela é bissexual. Vai cancelar a carteirinha dela também? Cancelar a do Vic junto? Sabe? Vai. Não tem como. Não tem como. O que você vai fazer? Sabe? Não tem como você. Você vai ter que competir comigo numa competição de quem descreve mais filme camp e você vai perder, com certeza. Eu sei muito mais. Sim. No fim das contas, gente. A gente vai fechar por aqui já. Tá na hora de fechar a live já. Vocês têm alguma conclusão? Aí, Dart, Vic? Uma coisa que eu esqueci na introdução, é uma ideia também, não sei se pode se botar. Tem uma ideia de fracasso ou sucesso sexual ou romântico, que é com aquela ideia no começo que foi da felicidade, né? Então, pessoal, Sim. por mais que sejam alos, por mais que sejam gays, sexo não tem modo ranqueado, só casual, tá?
Então vocês não estão Pessoal, fracassados. pessoal, desculpa, É, esse papo de quem quer trazer o competitivo, vocês estão falando merda. Não tem então competitivo, não. não tem motivo. As coisas têm o seu tempo, você faz a hora que você quiser, e é isso. Não tem nada de fracasso, não tem nada de encalhado, isso aí é coisa de elo cis que não tem o que fazer para ficar inspecionando a vida sexual dos outros, tá bom? Então, se você é ace, se você é alo, não, você não é fracassado. Não tem como você fracassar. Na vida não tem como fracassar. Se você tá vivo, você tá Não, ganhando, né? Você fracassa quando morre, porque não tem jeito mais. Mas é basicamente isso, né? Então, não e aquele é, negócio, não vai só no modo do, se você quiser ir time, vai time também. Time é então, legal. e aí a sua sexualidade é da conta de vocês e nada mais do que isso. Como esse, eu sou esse porque eu não me importo com minha sexualidade, é mais ou menos isso. Eu cheguei à conclusão que eu sou isso, não uma questão para mim. Então, não fiquem de gatekeeping em carteirinha, tá bom? E fica o recado é isso aí também. Mas eu gostei muito de participar, o conteúdo foi maravilhoso. Pensei em algumas coisas também e mandei um sujeito Com para certeza. terapia. Mandei um cara pra Não, terapia. eu tô levando isso pra terapia, assim, tranquilo, porque eu realmente preciso pensar nessa coisa de por que que eu tô ficando com É. as pessoas, de que jeito. E eu posso falar da Colmeia aqui? Pode falar. Fica à Então, vontade. eu sou um dos criadores e fundador do coletivo Colmeia, que é um coletivo comunista LGBT. A gente tem esse enfoque grande na gente mesmo, né? Tipo, todo mundo da Colmeia é LGBT, acho que sem exceção nenhuma mesmo. Então, quem tiver interesse em conhecer, eu estou aqui pelo servidor. Acho que a Alex está aqui também, a Luísa está aqui também. Quem tiver interesse em conhecer, lá tem uma todas tem filme toda sexta-feira. Eu estou dando quem quiser conhecer. Então, a gente tem esse coletivo que tem essa atuação, assim como esse coletivo aqui que eu estou fazendo parte. Fico feliz de ter participado com o pessoal dos anarquismos também. Obrigado pelo convite. A gente tá no server Tamo Lunária. junto. Lunária, né? Esse Lunária. Isso. Lunária. Hum, Bom, até mais, pessoal. Até a próxima. E até a próxima live. E Até a tchau, tchau. próxima live. Tchau, tchau.